No programa de hoje, você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Raul Jungmann defende movimento Ocupa Estelita. Audiência pública debate regularização de imóveis em Brasília Teimosa. E comissão especial acompanha a seleção para a Guarda Municipal. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife online. E a vereadora Aline Mariano presidiu a audiência pública sobre a situação dos moradores de Brasília Teimosa que lutam pela regularização dos imóveis. A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara. Moradores, líderes comunitários e representantes da Prefeitura participaram do debate. A luta dos moradores de Brasília Teimosa dura mais de 50 anos. Eles ainda não conseguiram realizar o grande sonho, obter o título definitivo de propriedade dos imóveis. A vereadora Aline Mariano presidiu a audiência pública. Eu participei de inúmeras reuniões em Brasília Teimosa e a gente percebe que esse assunto é um assunto que se arrasta há muitos anos, né? E é importante que a gente possa dar uma resposta agora. Prefeitura da cidade do Recife, Governo do Estado e União, a essas pessoas que aguardam o título de posse. Fizemos, inclusive, além de muitas reuniões, estivemos em várias audiências na SEAB, na própria União, conversando com o superintendente Paulo Ferrari, para que, de fato, pudéssemos agilizar esse processo. Tem gente há 50 anos esperando terem esse título de posse, ter a sua casa, de fato, como algo seu e da sua família. 5 gerações da família da professora Denise Coutinho já moraram em Brasília Teimosa, na mesma casa. Eles ainda não têm o título de posse do imóvel, que é parte importante na história da família. Meus avós que foram morar lá, minha mãe com a gente, depois os filhos, os netos. Então, graças a Deus, assim, Brasília Teimosa é um bairro hoje que a maioria da população que está lá permanece e tem um vínculo afetivo. É isso que faz com que a gente, não é simplesmente tijolo, não é simplesmente pedra, é um vínculo afetivo, que a gente tem com a comunidade. Com a história da sua família que está lá. Com certeza. Então, por exemplo, a minha mãe foi agente de saúde, trabalhou na Pastoral da Criança, no Clube de Mães. E aí eu trabalhei no Projeto Teimosinho, trabalhei no Barracão, na época que havia o Projeto Teimosinho, fiz parte de 2 mandatos do Conselho de Moradores. Então, é uma história que você liga, a permanência e todo o processo de trabalho, de resistência que a gente tem. Parte de Brasília Teimosa foi transformada em ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Lá vivem cerca de 8.000 famílias que, segundo a Prefeitura, estão mais perto de regularizar suas propriedades. A gente iniciou todo esse reprocesso de recadastramento da área, de busca de informações de todos os imóveis da área. A gente está nesse processo para que até o final do ano a gente possa ter parte dessas pessoas já regularizadas. Para a Prefeitura, garantir o título de posse aos moradores é também uma forma de combater a especulação imobiliária em Brasília Teimosa. A melhor forma de enfrentar a especulação imobiliária, isso é um dado concreto que a cidade de Recife passa, é essa condição de ZEIS. Ser uma zona especial de interesse social, determina parâmetros urbanísticos e consolida o direito à moradia. Também participaram da audiência pública os vereadores Henrique Leite e Isabela de Roldão, o superintendente do Patrimônio da União, Paulo Ferrari, o presidente da Associação de Ação Comunitária de Brasília Teimosa, Rinaldo Carvalho, o representante do Movimento pela Moradia, Suetônio Gonçalves, o representante da Comissão de Urbanização e Legalização, Everaldo Pereira da Silva, o presidente da Comissão de Moradores de Brasília Teimosa, Wilson Lapa, e o diretor jurídico da Companhia Estadual de Habitação e Obras, Paulo Lócio. A audiência pública de hoje foi excelente, parabenizar a vereadora Aline Mariano pelo chamamento dessa reunião pública. Dizer que foi positivo, acho que todo momento de esclarecer, todas as oportunidades para esclarecer à comunidade as alternativas de resolução dessa grande luta pela posse e pela propriedade. A gente entende que ali é uma área ZEIS, então não cabe o título de propriedade. Mas eles já estão na posse há mais de 50 anos. A comunidade de Brasília Teimosa já é conhecida por essa luta.
Então, o que a gente precisa agora é fazer com que essa informação chegue a todos, para que a gente consiga diluir esse grande pavor que toma conta hoje da comunidade de Brasília Teimosa, né? Hoje a gente tem os idosos lá que estão apavorados, achando que vão perder suas moradias. E a audiência serviu para isso e a prefeitura fica com esse grande desafio de expandir essa comunicação, de expandir esses seminários, esses fóruns de discussão, para que as pessoas compreendam as alternativas que tem para a regularização do local onde moram. Mesmo com todas as explicações dadas durante a reunião, os moradores não estão tranquilos. Porque nós moramos numa comunidade cobiçada pela especulação imobiliária. Aquele pedacinho de terra tão pequeno, mas muito populoso, que por metro quadrado é o mais populoso do Recife, né? É muito cobiçado pela especulação imobiliária. Ora, pobre não pode morar numa área sul, num pedaço de terra que nós conquistamos, que lutamos, que ocupamos, tá? E lá estamos teimosos, continuamos teimosos. A gente não está tranquilo, o que garante é a luta, é a resistência. Então a gente vai continuar resistindo. O que nós queremos é discutir com o governo um documento que garanta a nossa permanência em Brasília Teimosa. Então um documento claro e que seja cumprido, né, através desse documento, a nossa permanência em Brasília Teimosa. O que eles estão oferecendo não é isso? O que foi oferecido à CDRU não nos garante com tempo determinado. A gente quer um documento definitivo, um documento por tempo indeterminado, para garantir a nossa permanência lá, na nossa comunidade. Algumas esperavam o título de posse definitivo. Por ser uma área ZEIS, esse título ele não é possível de ser cedido no momento pela prefeitura. Então a gente está trabalhando, que também é um título de propriedade, através do CDRU ou do CUEM, né? Que é o CDRU, a Seção de Direito Real de Uso, e o CUEM é uma seção especial para fim de moradias. Então, essas duas seções, ela é um título de propriedade que resguarda a área ZEIS, né, e principalmente nessa luta de Brasília Teimosa contra a especulação imobiliária, para que essa área seja extremamente para fins de moradia. Qual a diferença que existe, que eles estão querendo o título definitivo? Qual a diferença? Talvez seja algumas faltas de esclarecimentos que a gente vem debatendo junto à população, né, para assegurá-los. Existe uma apreensão e existe uma insegurança da propriedade devido ao fato de possíveis herdeiros, de venda de imóveis, e a gente vem desmistificando isso junto à população, fazendo com que essa seção e esse instrumento de regularização também é possível de se fazer todo esse processo registrado em cartório com direito a registro em geral de imóveis. Então não tem diferença? Não existe a diferença que existe é devido ao repasse do imóvel, né? Ele não vai poder vender o imóvel a uma grande empresa ou a prédios para serem construídos no prédio. Ele vai ter que repassar pela Comum, né? E esse imóvel só vai poder ser vendido para fins de moradias. Essa é uma grande diferença. Saímos dessa audiência satisfeitos porque a União vai sentar com o município, né, no sentido de verem quais são os trâmites jurídicos necessários para que a gente possa avançar nessa luta. Essas pessoas elas precisam da garantia de viverem onde elas moram, né? Essa garantia, ela ainda, infelizmente, ela não chegou e só vai chegar com o título de posse. Então é importante que seja regularizado essa situação para que as pessoas possam ter a tranquilidade que vão morar em paz. Então, nesse sentido, realizamos essa audiência pública e temos certeza do andamento das coisas que começarão a se dar a partir dessa audiência. Vamos formalizar uma comissão aqui de vereadores, já está instituída também uma frente, que é uma frente composta por município, estado, União, além dos segmentos que representam a comunidade, de forma que esperamos que o prazo seja estabelecido. O prazo é até 2016 e antes disso a gente precisa dessa resposta para não acontecer o que aconteceu nas gestões passadas. O prazo terminou sendo vencido e as pessoas continuaram nessa ansiedade de ver os seus problemas serem resolvidos e, de fato, não foram. Então, é com essa contribuição que a gente vai presidir essa frente para termos bons frutos.
A comissão especial criada na Câmara para acompanhar o processo de seleção para a Guarda Municipal realizou ontem a primeira reunião com a presença do secretário de Segurança Pública. O concurso da Guarda pode ser anulado. O presidente da comissão especial, o vereador Carlos Gueiros, e os demais integrantes, vereadores Eurico Freire, Aderaldo Pinto, Osmar Ricardo e Almir Fernando, se reuniram na sala das comissões da Câmara com o secretário municipal de Segurança Urbana, Murilo Cavalcante, para discutir o que será feito a respeito do concurso público para a Guarda Municipal. O concurso para 1.355 vagas de agente de segurança municipal teve 45 mil candidatos inscritos. A prova foi realizada no dia 1º de junho. Na ocasião, faltou energia elétrica em um dos locais de prova, o que prejudicou vários candidatos. Os parlamentares que formam a comissão defenderam que o concurso seja anulado. O secretário Murilo Cavalcante concordou com os vereadores, mas disse que a questão ainda está sendo analisada pela gestão. Estamos avaliando, foi feita uma comissão, houve um episódio, né, lá no prédio do IBGM, que a Procuradoria acha que quebrou a isonomia do concurso e hoje ainda vamos ter uma decisão definitiva se anula ou não o certame. E o que o senhor acha dessa iniciativa da Câmara de participar, de colaborar com esse processo? Eu acho maravilhoso, né? A Câmara de Vereadores é a porta de entrada das reclamações da população da cidade do Recife, e os vereadores, essa comissão que foi feita, ouviu aqui os argumentos da Prefeitura, está sintonizado o que pensa a Prefeitura com essa comissão dos vereadores, e o prefeito Geraldo Júlio logo tomará uma decisão em relação ao certame. E nós conversamos e houve uma sintonia muito naquilo que a comissão estava pensando e o que pensa o secretário inicialmente. No entanto, a decisão, como ele disse, como a gente sabe, é da maior autoridade, que é o prefeito. Acredito que o prefeito, recebendo um relatório, dá uma posição do Legislativo, a posição da Secretaria e da comissão, ele não vai contrariar esse relatório, né? E aí nós estamos satisfeitos porque episódios como esse não podem macular a lisura de como está se procedendo. Então, houve um episódio que foi uma fatalidade, uma falta de energia. Estava prevista, inclusive, uma geradora no prédio, mas aconteceu de que a geradora funcionou, mas os disjuntores não atenderam. Então, uma fatalidade. Alguns são prejudicados, aqueles que se prepararam, que estudaram, que fizeram a prova, mas outros estariam prejudicados. Então, manda o bom senso que essa fase seja repetida. À tarde, no plenário, Carlos Gueiros repercutiu a reunião e a vinda do secretário municipal de Segurança, Murilo Cavalcante. Que aqui é a casa do povo, aqui é onde nós somos procurados por tantas as pessoas que se sentem atingidas por algum procedimento. Então, reclamos desaguam aqui nesta casa. E nós fomos procurados. E nessa condição de intermediários, nós queríamos conversar com ele para saber a versão do governo dos fatos como haviam ocorrido, porque tomamos conhecimento de fatos que nos foram trazidos por pessoas que se diziam prejudicadas. Nós, a primeira coisa, pedimos para tomar conhecimento do fato, segundo a ótica do promotor do evento, que é o Poder Executivo. E ele foi sincero, reconheceu de que houve falha, mas uma falha que veio, acima de tudo, imprevisível, porque o prédio onde aconteceu o problema de faltar energia, até dotado de um gerador, ele estava, para o caso de falta de luz. Ocorre que o gerador funcionou, mas houve um problema no disjuntor que não pôde ser consertado e realmente houve uma primeira falta de luz no início da prova. Essa foi rápida, não atrapalhou. Depois houve a segunda, e essa foi demorada. E como o prédio era fechado, não tinha ventilação, realmente as pessoas saíram. E por conta disso, a equipe responsável pelo concurso estava com um relatório pronto, entendendo que deveria propor ao prefeito, a quem a última palavra é dada para a decisão, propor a anulação daquela fase daquele concurso. Não é a anulação do concurso, mas aquela fase que foi interrompida.
E isso veio ao encontro do pensamento desta casa, traduzida pelos 5 vereadores que estavam presentes. E ele disse: vou levar ao prefeito a posição da Câmara e garanto que eu, até o final do expediente dessa manhã, lhe dou a solução. De fato, me telefonou, dizendo que tinha havido a reunião com o prefeito e que o prefeito, diante da posição da comissão e da posição nossa dos vereadores, juntou-se à dele, que também achava que não poderia haver prejuízo das pessoas, porque foram 45 mil inscritos para 1.000 e poucas vagas, não é isso, vereador Eurico? E me comunicou, então, que a decisão do prefeito foi a de que aquela fase do processo, daquele concurso, seria anulada. Ele já está comunicando isso à imprensa e deverá assinar o ato hoje à tarde. Raul Jungmann defendeu o movimento Ocupe Estelita, uma manifestação da sociedade civil contra o projeto Novo Recife, que pretende construir prédios residenciais e empresariais onde hoje estão os armazéns do Cais José Estelita. Do jeito que o projeto se encontra concebido, ele, na verdade, significa o isolamento do bairro de São José, por conta da linha da rede ferroviária federal que ali passa, do muro, e da impossibilidade de haver comunicação e o isolamento que você submeterá àquele bairro que já se encontra degradado. Além disso, existem ali objeções da parte do ISFAM, que cuida do nosso patrimônio. O nosso patrimônio arqueológico, histórico lá dentro, não recebeu até agora uma resposta positiva, daí o embargo que foi feito no que diz respeito ao IFAM. Temos também o problema de que esse projeto foi aprovado no apagar das luzes pelo CDU, no momento em que foi proibida a entrada de todo e qualquer recifense para assistir a ele, ao final, no apagar das luzes do governo João da Costa. Então, esses fatos, Aline, eles configuram desvios, eles configuram obstruções, eles configuram dificuldades e daí a necessidade de se debater esse projeto. Aqueles que se encontram naquele terreno não estão querendo, Eurico, um palmo sequer daquela terra. Portanto, não se trata de um esbulho possessório, mas se trata de um ato político para levar à rediscussão de um projeto que é de interesse de toda a cidade e de todos os recifenses. Por isso, presidente, concluo sem que Vossa Excelência precise, como sempre, gentilmente nos convidar para encerrarmos, dizendo que esse projeto hoje ele representa uma vitória no sentido do planejamento, do urbanismo, de uma cidade que possa contemplar o interesse da totalidade dos recifenses, e não apenas do capital imobiliário, que tem a sua função, que tem o seu papel, mas que não pode se sobrepor aos interesses da cidadania e de uma cidade melhor para ser vivida. Enfim, é um projeto, é um protesto, é um movimento em defesa do direito à cidade. E Elmi Fernando falou sobre o resultado da primeira sessão ordinária do Conselho Municipal da cidade. Começamos a debater o regimento interno lá do Conselho da cidade. No dia 1º de julho, iremos aprová-lo e os participantes, os conselheiros, irão encaminhar emendas ou sugestões dentro desse regimento que nós estamos lá aprovando. A gente espera que a Casa também possa fazer isso aqui, já que vários vereadores vêm cobrando o regimento. O presidente Vicente se comprometeu em trazer também para esta Casa. A gente espera que, como o Conselho da cidade está aprovando o seu regimento, a gente espera também que a Casa de Zé Mariano possa aprovar o seu regimento interno também, vereador Carlos Gueiro. Não é isso? O que a gente vem cobrando aqui há algum tempo. E já estou aqui há 3 anos e 6 meses e, infelizmente, ainda não foi trazido aqui para esse plenário, para que fosse votado. A gente fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até mais.